Bem-vindos a mais um episódio do Intimidade Pod, esse espaço onde exploramos a saúde íntima em todas as suas dimensões. Eu sou a doutora Cris Sá, ginecologista, sexóloga e CEO da Basic for You, uma marca nacional de cosméticos íntimos. No episódio de hoje, vamos abordar dois pilares essenciais da vida das mulheres: saúde íntima e saúde financeira. E como o cuidado íntimo impacta na nossa qualidade de vida, até nossas escolhas financeiras, impactando a qualidade de vida, autoestima e longevidade. Para me orientar hoje sobre esse tema, eu vou conversar com Laura Guimarães, administradora, mestre em análise de risco no mercado financeiro, planejadora financeira, que se dedica hoje a estabelecer estratégias de planejamento financeiro para mulheres, focando na longevidade financeira. Bem-vinda, Laura. Obrigada, Cris. Primeiro, parabéns por esse perfil tão empreendedor, saindo da caixinha. Muito bem, mulher. Estou muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. Hoje nós vamos avaliar como o planejamento financeiro adequado pode viabilizar tratamentos e cuidados preventivos de forma acessível e sustentável, e como isso pode impactar nos nossos hábitos de vida e no impacto duradouro de nosso bem-estar, autoestima, saúde íntima. Afinal de contas, aqui no Intimidade Pod, nós acreditamos que a saúde íntima é o alicerce para uma vida plena e saudável. Perfeito. Laura, como é que na prática, né, a saúde financeira pode impactar na autoestima e na autonomia feminina? Então, vamos lá. A saúde financeira significa a gente ter liberdade. Liberdade de escolha. A gente sabe que existem diversos métodos, mecanismos e vias para a gente cuidar da nossa intimidade, cuidar da nossa saúde íntima. Mas nem sempre existe a acessibilidade a isso, né? O quanto a mulher hoje precisa estar atenta, né? Nós somos seres que não nos estruturamos em um único pilar. O pilar da saúde e o pilar financeiro são dois pilares extremamente estruturantes. E quando lhe acontece uma situação que, de repente, o cuidado que você precisa ter é aquele cuidado, não só o indicado pelo profissional de saúde, mas aquele que você gostaria de ter, mas que, de repente, um plano de saúde não consegue te atender. E aí vem a sua estruturação financeira bancando esse pilar de saúde, dando para a mulher a condição de escolher qual é a melhor forma para eu me tratar. O que vai fazer sentido para mim? Como é que eu quero passar por determinados momentos que podem ser momentos desafiadores, ou como é que eu posso explorar a minha intimidade, conquistando e criando uma relação de confiança com a pessoa que está conduzindo e assessorando sua saúde. E isso requer uma estruturação financeira. Historicamente, nós mulheres não fomos ensinadas a cuidar da nossa saúde financeira. Isso. E muitas vezes nos vemos presas em relacionamentos Isso. pela estrutura financeira que foi criada ali. Isso. Então, hoje eu vejo no consultório, por lidar com mulheres diariamente, o quanto que é importante essa autonomia e esse planejamento. Isso. É isso. Eu posso trazer, Cris, o exemplo da nossa relação. Eu estou com você por escolha. Porque hoje eu escolho cuidar da minha saúde íntima, da minha saúde feminina, do meu bem-estar como mulher, porque eu posso. Porque eu tenho liberdade financeira suficiente para escolher qual o caminho que eu quero traçar. Assim como nós não fomos educadas do ponto de vista financeiro, a nossa base de educação financeira é uma base ainda muito pobre, né? Não dá nem para dizer que lá no passado nós não tivemos, não, ainda hoje. Ainda hoje nos é sonegada informação com relação à educação financeira. Eu posso dizer também que, apesar da gente ter um meio digital, uma diversidade de comunicação muito vasta ainda, também nos é sonegado informações com relação à nossa saúde íntima. Fica tudo muito comercial. E, de repente, a gente precisa de um cuidado ou de um acolhimento que vai para além disso que está sendo posto no que é comercial. E é essa conquista de vínculo, porque falar de dinheiro e falar de intimidade é a mesma coisa. É muito difícil sempre para todo mundo, né? É muito difícil. Você se abrir para alguém para dizer que eu tenho problemas financeiros ou eu tenho problemas relacionados a sexo, eu não alcanço um orgasmo, é para todo mundo? Não.
Não é para todo mundo. Ainda não. Não é para todo mundo. Então, a mulher precisa dessa estruturação vinculante, desse acolhimento, que nem sempre ela vai achar no dia a dia, naquele médico do dia a dia, naquela solução rápida do dia a dia, ou naquela solução talvez mais em conta, mais barata. O que a gente precisa é de qualidade de atendimento, de acolhimento. A gente entender que nós estamos nos relacionando com seres humanos, com pontos frágeis, e que esses pontos frágeis podem estar aí vinculados a esses pilares estruturantes. E é as finanças, e a saúde. E é engraçado você falando isso, porque quando a gente avalia a longo prazo, hoje mesmo eu estava no consultório com uma paciente que eu diagnostiquei um câncer in situ de colo uterino dela há 5 anos atrás, e por conta desse diagnóstico tão precoce, ela teve cura. E hoje a gente estava justamente conversando sobre isso, que a longo prazo, quanto vale esse diagnóstico? A longo prazo, quanto vale sua saúde? Exato. Né? Então, eu acredito muito que esse planejamento financeiro, na hora que a mulher consegue ter autonomia para as escolhas, faz toda a diferença. E hoje a gente já tem dados de ciência que a gente está vivendo cada vez mais. Então, a média de vida dos brasileiros hoje está em torno de 70, 80 anos, mas a gente já tem vários lugares no mundo, chamadas Blue Zones, de pessoas centenárias. Ou seja, são grupos de pessoas que já vivem mais do que 100 anos e provavelmente a nossa geração e as próximas vão viver muito mais tempo, porque nós hoje temos uma qualidade de saúde muito grande. Claro que assim, infelizmente ainda não tem um acesso para toda a população, mas muitas pessoas já têm acesso a uma saúde de mais qualidade. Então hoje a gente fala mais sobre alimentação, sobre atividade física e sobre o quanto que isso impacta no nosso envelhecimento com saúde. E aí, é lógico que sempre vem a pergunta: poxa, mas isso não é acessível, saúde é cara. E de fato é um investimento. Quando você vai investir numa atividade física, quando você vai investir numa alimentação, quando você vai investir numa psicoterapia, quando você vai investir em alguém que está buscando o seu acompanhamento médico. Então, tudo isso de fato é caro e precisa ter mesmo um planejamento. Isso. Eu fico muito feliz, né, Cris, quando a gente ouve um depoimento como esse. Nossa, você estava atendendo uma mulher e em função da qualidade do acompanhamento que essa mulher tem, da dedicação dela à saúde, da boa assistência a qual ela teve acesso, ela conseguiu fazer um diagnóstico prévio em um momento que o tratamento era possível. Mas aí eu fico me perguntando, né? E é bem possível que essa mulher também tenha tido uma estrutura financeira para bancar e suportar todas as consequências emocionais e consequências físicas relacionadas a esse tratamento. Ou prioridades que ela escolheu, porque eu vejo que às vezes as prioridades são diferentes para as pessoas. Sim. Mas aí eu me pergunto, né, eu paro muito para refletir, quando eu me relaciono com mulheres e é uma escolha, eu dirigi o meu discurso muito para mulheres porque nós somos realmente sonegadas de uma série de informações e o tempo da gente está cada vez mais escasso para o autocuidado, para o olhar para si. Faço questão de me dirigir à mulher por conta disso, porque existem certas atividades das mulheres que estão relacionadas aos cuidados das pessoas que estão ao redor, que parece que são invisíveis, né? Demandam tempo, demandam dinheiro, mas que socialmente não são vistas. Então, eu fico feliz quando a gente tem um retorno de, poxa, ela conseguiu cuidar. E quantas outras não conseguem ter acesso a essa condição de cuidado, de diagnóstico prévio, e, de repente, se pegam em um processo um pouco mais evoluído e o quanto isso vai exigir de estruturação financeira, emocional, física dessa mulher e da família que está ao redor dessa mulher, da rede de apoio que está ao redor dessa mulher. Ainda reflito um pouquinho mais. Que rede de apoio é essa? Será que tem efetivamente rede de apoio? Então, quando a gente fala de liberdade financeira e de autonomia financeira feminina, é justamente por isso. A gente não pode hoje, nós como mulheres e aí como pilares estruturantes das nossas próprias vidas, a gente não pode hoje contar apenas com o que está ao nosso redor.
Porque nem sempre essa rede de apoio vai ser suficiente. Nem sempre essa estruturação financeira, essa acumulação financeira, o seu trabalho, aquilo que te provê renda vai ser suficiente. Então, se você se prepara para determinadas situações, com certeza você vai ter um desgaste emocional e físico, mas você vai estar amparada financeiramente para passar por isso. É menos uma dificuldade naqueles momentos. É menos uma dificuldade. Você tem condições de se reestruturar, reorganizar. Mas quantas não têm condições de passar por esse momento com essa dificuldade menor, né? De ter essa estruturação financeira saudável. E digo para você, não é complexo você estabelecer essa estruturação financeira, principalmente quando a gente está falando de situações relacionadas à saúde ou relacionadas a imprevistos. Basta ter conhecimento. Basta a gente acessar o profissional que, de fato, vai poder te conduzir neste processo de venha cá, deixa eu olhar para você como um indivíduo, você como mulher, um CPF só. Não quero saber agora de sua família, não quero saber agora da sua empresa, mas você, mulher, como é que a gente vai se organizar caso aconteça um diagnóstico de uma doença, caso aconteça algo que lhe tire a condição de te prover renda, seja temporariamente ou seja definitivamente. A gente precisa fazer isso. Nós não estamos, ninguém tem uma capinha de Harry Potter que se esconde das adversidades da vida e vai passar ileso. Então, estar nesse lugar de refletir que nós não somos invencíveis, nem somos mulheres maravilha, por mais que o mundo nos diga isso e que a gente, às vezes, tente utilizar essa armadura, esse avatar, nós não somos. Então, olhar para a gente nesse pilar financeiro é fundamental. E é como você falou, independente de você ter um relacionamento, um parceiro, uma parceira que está ali te dando a mão, né, na maior parte dos seus momentos do dia a dia, você olhar para você como CPF único, né, como pessoa única, aonde você faz um projeto exclusivo para você de futuro. Isso. E, infelizmente, a gente também vê hoje no Brasil uma população de mulheres que são mães solo, que estão sozinhas e que precisam também de uma orientação, que precisam desse planejamento, porque, afinal de contas, além delas cuidarem dos filhos e de todas as outras atividades, elas precisam se cuidar, precisam ter um momento de olhar para si próprias. Isso. As famílias hoje estão estruturadas cada vez de formas mais diversas e eu acho isso sensacional. A liberdade que a mulher tem hoje de conquistar esse sonho, para algumas, né? De ter filho hoje, independente da relação, de ser uma conquista solo, eu acho isso sensacional. Eu busco muito atuar olhando para essas mulheres, entendendo e desculpabilizando essa mulher, principalmente quando ela quer exercer esse autocuidado, que não é um mimo, é uma necessidade. É verdade. Quando ela quer olhar para a sua intimidade, independente do contexto familiar dela, e se satisfazer e ter um momento de prazer dela, sem que ela se culpe por, de repente, estar tirando de algum lugar do orçamento para investir, porque é investimento. É investimento para investir nessa saúde íntima, nesse bem-estar. Então, quando a gente estabelece uma estrutura que você coloca em um lugar de prioridade, óbvio, você vai colocar em um lugar de prioridade essa longevidade. Quando a gente está falando de longevidade, a gente fala de vários pilares. Aqui a gente está tratando de longevidade de saúde e longevidade financeira. Vamos estabelecer, em primeiro lugar, a gente cuidar financeiramente dessa longevidade para que a gente saia da culpa do cuidado pessoal e possa se cuidar da melhor forma possível, entendendo que, por mais que eu esteja aqui investindo em um cuidado que está relacionado ao meu bem-estar no hoje, eu sei que esse cuidado não acaba aqui. Eu sei que se hoje não acaba aqui, ele será estendido. E para mim está tudo bem, porque eu estou estendendo também o meu cuidado financeiro. Se eu faço a minha atividade bem feita hoje, meu exercício, minha disciplina bem feita hoje da organização financeira, eu sei que esses dois pilares vão andar juntos. Então, a gente cuida dessa parte financeira, desculpabiliza a mulher porque ela já está olhando para o futuro financeiro dela e diz, segue sua vida, busca o que te faz feliz, faça o seu processo de autocuidado com a liberdade financeira que você merece. Então, são coisas que caminham muito juntas. E eu
sofro muito quando eu vejo determinadas mulheres trazendo tanta culpa para si, né? Não conseguindo fazer a opção, não conseguindo ter a liberdade de escolher qual a forma que ela quer se cuidar, com quem ela quer se cuidar, qual a... Eu vou falar de doutrina, mas, amiga, você me corrige se eu estiver errado. Qual é a linha do autocuidado íntimo que ela quer ter? Porque a gente sabe que tem de tudo, né, amiga? Então, na verdade, hoje o que os próprios dados mostram pra gente é que as mulheres gastam, em média, e é gasto, não é investimento, gastam 20% da sua renda em saúde e em tratamentos estéticos, íntimos, enfim. E isso não é planejado. E muitas vezes é o que você falou, acaba que gera essa culpa e não é planejado no sentido de que ela não tem um orçamento e ela vai gastando ali no que ela está precisando e muitas vezes ela acaba ficando endividada, principalmente hoje pela ditadura da beleza, da aparência. E é super importante falar sobre isso, porque eu acredito numa medicina de saúde, não numa medicina de forma, de Sim. aparência. E eu acredito que a gente tem que realmente cuidar da nossa saúde. A aparência, ela vai vir como retorno. Quando você está cuidando da sua saúde, sua pele melhora, seu bem-estar melhora, sua memória melhora. Então, é um conjunto de coisas que vão sendo feitas. E voltando para a saúde íntima, eu percebo que da pandemia para cá, ou seja, nos últimos 5 anos, esse mercado cresceu muito. Ou seja, as mulheres passaram a investir mais, tanto em cosméticos íntimos, como produtos de sex shop, quanto tratamentos íntimos. Então, é um mercado que cresceu muito justamente porque a mulher passou a se olhar mais. Mas, por outro lado, dessa forma, sem um planejamento e com muita culpa vindo por trás disso. E aí eu te pergunto, como planejadora financeira, o que uma mulher que hoje está vivendo nessa confusão orçamentária ali do seu mês, e isso eu percebo também que é independente do valor do seu orçamento, Não. porque se você ganhar 5, 10, 15, 50, seu gasto pode ser igual ou maior do que o que você ganha se você não tem planejamento. Então, como fazer para organizar o seu orçamento, por onde começar, porque muitas não sabem nem por onde começar, o que priorizar, aonde seria mais fácil investir, sabe? Sim. Uma dica básica, assim, Sim. para elas começarem a se organizar nesse sentido. Amiga, antes de eu trazer essa dica básica, eu quero falar de um ponto que está muito relacionado ao que você trouxe com relação... Eu amo quando a gente traz dados. Muito obrigado pelo dado do 20%. Quando a gente fala, né, a mulher hoje é assediada. A mulher não. Nós somos. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais assediados. Vítimas do marketing. Exatamente. Assediados pelo digital, principalmente. Hoje a compra está muito fácil, enfim. E quando a gente fala, né, que esse assédio é um assédio que nos leva, de repente, a tomar decisões por impulso ou decisões desestruturadas que não cabem em meu orçamento, isso me chama atenção para um processo que eu tenho certeza que está altamente vinculada com o processo da nossa intimidade, que é o processo de autoconhecimento. O que a gente faz para resistir a determinadas pressões, assédios e compulsões vinculadas aí a um modelo que talvez não faça sentido para a gente? Autoconhecimento. Né? Primeiro eu preciso... Concordo completamente, porque esse assédio que você fala, a gente hoje está submetido de uma forma muito diferente do que há 10, 15 anos atrás, onde todos nós estávamos basicamente submetidos de forma igualitária às propagandas durante o intervalo da novela, dos outdoors, e enfim, basicamente isso. Hoje, com o mundo do tráfego pago, esse mundo digital, você recebe a propaganda daquilo que você está procurando. Isso. E você começa a ser bombardeado com uma coisa que você olhou uma vez. Então, você vai sendo ali meio que induzido a fazer aquela compra. Isso. E esse processo de autoconhecimento, ele é um processo, e aí sua amiga também estuda um bocado de comportamento do consumidor, comportamento econômico. É um processo que ele é baseado pelo impulso, mas o ser humano tem o instinto de proteção e o instinto de sobrevivência. O que acontece hoje com a gente é que a gente é tão bombardeado
pelo processo de compra, pelo processo de consumo, que a gente reage por impulso e esquece de utilizar o instinto de proteção, que é justamente analisar: isso faz sentido para mim? O quanto isso vai pesar no meu orçamento? Eu preciso de verdade Eu isso? preciso? Esse estereótipo que está sendo trazendo hoje é algo que eu quero para mim, ou eu estou sendo levada a consumir porque existe aí, enfim, uma influência A, B ou C? Então, este é um ponto que eu gostaria de trazer, que é a gente primeiro se relacionar com este processo de consumo do que é estética, do que é cuidado, com um pouco mais de instinto que nós temos, principalmente a mulher. A mulher tem a intuição de instinto de entender que tem o hoje, mas não deixará de existir o amanhã, que nós precisamos fazer essa avaliação. E lembrar que o amanhã é até quando? Exato. Porque a gente pode viver 5 dias, como pode viver mais 50 anos. Não dominamos essa variável. Esta é uma variável incontrolável na vida da gente. Fechando essa caixinha, aí eu volto para a caixinha do que nós estávamos tratando, que é de dica. Vamos lá. Aí eu vou trazer também percentuais quando a gente olha para um orçamento, e aí independe de ser homem ou mulher, mas racionalmente determinado ali por comportamento econômico, nós deveríamos estar hoje utilizando os determinados percentuais: 70, 20 e 10. 70% do meu orçamento eu deveria estar focando ele, utilizando ele hoje no presente. No presente não significa que eu vou estar consumindo coisas que se acabam agora. Não, é aqui que entra o meu cuidado para o futuro, quando a gente fala de situações relacionadas à saúde, para a mulher, situações relacionadas ao bem-estar dela, ao bem-estar íntimo. Então, estaria dentro desses 70%, porque aqui é onde você utiliza tudo aquilo que te faz, no presente, te trazer um bem-estar, uma tranquilidade. 70% do seu orçamento. 20% do nosso orçamento deveria estar direcionado ao cuidado do futuro, cuidado financeiro do futuro. Ou seja, como é que eu estou aplicando ou tratando esses 20% do meu orçamento? Aí entra um trabalho de estratégia de investimento financeiro. Massa. E 10% do meu orçamento eu deveria estar fazendo a gestão de risco, porque a vida da gente, a gente sabe que a gente nasce hoje, mas a gente não domina até quando a gente vai viver, em que situação a gente vai viver. Então, da mesma forma que você hoje faz, você tira seu carro da concessionária, você faz um seguro de carro. O que você está fazendo para a sua vida para resguardar ela contra qualquer imprevisto? E quando a gente está falando... Vou te interromper, principalmente as mulheres autônomas. Sim. Porque quem tem um emprego CLT ou tem algum concurso, tem, de alguma forma, um resguardo aí financeiro, numa estabilidade, numa situação eventual da vida. Sim. Mas para as mulheres que são autônomas... Sim. Realmente, elas precisam focar nisso. Isso, é isso. Quando a gente pega esses 30%, né? 70% eu estou usando no meu dia a dia. Mas 10, 20 eu deveria estar cuidando com o máximo de zelo possível. Os 20 no meu processo de acumulação e os 10 no meu processo de proteção ou blindagem, né? Blindando essa estratégia de acumulação financeira que vai prover para a gente tanto o desculpabilizar, estou pensando no meu futuro aqui junto desses 20%, estou pensando no meu futuro aqui nessa reserva de 10%, então esses 70% você vai fazer o que quiser. Você vai retirar a culpa e vai utilizar da melhor forma possível, da forma que lhe convém. E tem um prazer, de fato, com aquilo que você está usando, né? Exato, exato. Porque você está garantindo a sua estruturação financeira do futuro. E é exatamente isso que você está trazendo, Cris. E hoje a gente está indo para um modelo econômico e um modelo de trabalho que está deixando de existir qualquer garantia de renda. Qualquer garantia de renda. E é isso mesmo. A economia do mundo hoje vai por esse caminho. Não existe mais um caminho de proteção do trabalho. Existe o caminho de proteção da produção. Aquilo que você produz é aquilo que te provê renda e nem sempre o que você produz hoje é igual ao que você produz amanhã. Então, está cada vez mais inteligente você pensar em estruturação de planejamento financeiro.
o modelo de trabalho que a gente está caminhando é esse. Até porque a própria aposentadoria, para as pessoas que têm esse tipo de Sim. estabilidade, ela não sustenta, não é sustentável durante 30, 40, 50 Não. anos da pessoa aposentada. Isso vai perdendo valor ao longo desse tempo se você não tiver feito uma outra estratégia de Isso. planejamento. E aí eu te pergunto assim, do ponto de vista de segurança íntima, de autoestima, o quanto que você vê na sua prática lidando com mulheres ter esse planejamento financeiro, ter essa segurança financeira, dá uma segurança íntima mesmo, né? Assim, um empoderamento para a mulher. Amiga, são duas coisas que proporcionam, né? Esse chegar, a mulher que está com este empoderamento, que está realizada no prazer dela, na intimidade dela e que está realizada com o viés financeiro dela, com a estruturação financeira dela, ela chega de outra forma em qualquer lugar. Isso a gente vê, isso a gente percebe. Eu posso lhe dizer que hoje, na minha relação com o mercado, ainda existe uma falta de compreensão muito grande da necessidade da mulher ter, vamos chamar de rúbrica, em orçamento a gente chama de rúbrica. Essa rúbrica do cuidado e da intimidade como algo compreensível para um universo que é extra-mulher. Aí a gente está falando do universo masculino. Mas a mulher que consegue conquistar isso, ela chega de outra forma, ela brilha de outra forma. Ela se sente diferente, né? Ela sorri de outro jeito. Você vê que é uma mulher feliz, você vê que é uma mulher realizada. Não só realizada porque tem financeiramente condições de bancar o que ela quer, mas realizada no seu prazer pessoal. Realizada num prazer que independe de ter um parceiro ou uma parceira Sim. ali. Porque ela se realiza de qualquer forma e sabe buscar, se ela quiser um parceiro, como se realizar de qualquer forma. Eu acho que assim, eu penso que assim, uma mulher que é empoderada financeiramente, emancipada financeiramente, ela vai buscar o prazer dela como ela quiser. E ela não está nem aí para o que o parceiro, ou a falta de parceiro, ou o que a sociedade vai dizer para ela. E a verdade é essa. Quem paga as contas dela é ela. E é muito interessante isso, porque isso que você está falando se reflete totalmente no meu dia a dia do consultório. Eu vejo que realmente mulheres que têm a sua autonomia financeira, elas chegam para a consulta com muito mais segurança, com muito mais determinação das suas vontades, dos seus desejos, até de como ela vai se comportar, de mudança da sua vida depois daquela consulta, do que a mulher que ela tem uma dependência financeira de um parceiro, de um relacionamento. Muitas vezes ela precisa ali da decisão do parceiro, em alguns Isso. momentos, da decisão do parceiro, muitas vezes até mesmo em pagar a Sim. consulta. Sim. E isso já modifica, inclusive, a postura dela durante a própria consulta. Sim. Então, eu penso que cada vez mais as mulheres deveriam buscar fazer esse seu planejamento. Uma vez a gente conversando, eu até te falei, né? Eu fui criada para ser independente, trabalhar e não depender de marido e de ninguém. E óbvio que a forma que a gente vai sendo criada cria uma estratégia de rumo mesmo na nossa vida. Mas independente disso, tudo você pode mudar à medida que você vai tendo conhecimento e acesso à informação. E eu vejo que a gente precisa dar cada vez mais informação para as mulheres. No meu caso, sobre saúde íntima. Sim. E no seu caso, sobre saúde financeira feminina, que Isso. é extremamente importante. Você trouxe um ponto que, ao longo dessa sua fala, estava aqui destacado na minha cabeça: educação. O quanto a gente precisa investir em educação. Veja, eu tenho certeza, você acabou de dizer, assim como acontece comigo também, a gente faz todo um processo, você em consulta e eu em consultoria, todo um processo de educação, porque a sua consulta é uma consulta educativa, assim como minha consultoria também é um processo de educação, de orientação. E ao final, tanto do seu trabalho, daquela hora e meia, 2 horas que você passa, como eu também, ao final existe aquela fala assim: eu vou falar com o meu marido. E aí, isso dói em mim por um motivo.
Essas mulheres estão na frente de profissionais habilitadas, capacitadas e com expertise suficiente para tirar todas as dúvidas dela. Ela não está comigo nem com você à toa. Ela escolheu ou ela foi indicada a se relacionar com Cris, a se relacionar com Laura. E ao final de um processo todo de esclarecimento e educação, vem essa fala de eu vou falar com meu marido. Isso para mim fica muito, 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 muito claro para mim que significa assim, eu não tenho autonomia para decidir isso aqui. E isso dói. Porque são mulheres, normalmente, esclarecidas em seus ambientes de expertise, em seu local de conforto, digamos assim, né? Local de conforto que eu digo seu ambiente de trabalho, sua carreira, super bem posicionadas. Mas quando a gente vem falar de coisas que deveriam ser coisas que façam sentido e que geram valor para a saúde da mulher financeira e saúde física, emocional, também tem esse retorno do eu vou falar com meu marido. Isso dói, porque a gente vê que ali ainda não tem uma mulher emancipada. Não tem uma mulher ainda com capacidade de tomar as suas próprias decisões. Porque se ela me dissesse assim, eu vou falar com meu marido porque meu marido sabe mais do que você, tudo bem, mas não é. Normalmente não é. Então, eu vou falar com meu marido, para mim é uma evidência muito clara. Ou ela precisa pedir permissão para bancar a sua consulta, bancar o seu acompanhamento, ou ela precisa pedir permissão do que fazer com o dinheiro dela, porque ela ainda depende. Eu vejo muito dessa isso relação. Quando a paciente vai lá para fazer busca de cirurgia íntima. Sim. É óbvio que uma cirurgia íntima tem um investimento. Sim. Mas tem uma busca por trás que muitas vezes é muito maior do que a estética. Na verdade, Sim. eu diria que 80% das vezes não é só estética. Então, a mulher vai porque ela está tendo um desconforto, ela se sente constrangida, ela tem uma vida sexual onde ela não tem qualidade para ela. Ela não se sente à vontade com uma luz acesa durante o dia a dia. Ela sente dor ali na hora da relação. Durante o dia a dia, quando ela coloca uma calça jeans mais justa, ela sente desconforto. Então, assim, em vários momentos ela passa por situações onde ela queria mudar. E quando ela fala para aquele parceiro que ela pensa em fazer isso, ele ou menospreza, ou ele acredita que ela está pensando nisso para ela ficar mais bonita e transar com outras pessoas. Ou ele fica ali dizendo, não, é caro. E aí ela não tem esse poder de decidir sobre a sua intimidade. Isso. E na prática, o que eu vejo é todas as mulheres que fazem uma cirurgia íntima, e cirurgia íntima é muito interessante, porque quando você coloca uma prótese de silicone, você mostra para todo mundo, você fala para as amigas. Sim. Quando você faz uma cirurgia de nariz, quando você faz uma lipo, nossa, amiga, fiz. Então você acaba é visível, você se expõe, você quer mostrar. Isso. E a cirurgia íntima, elas não falam para praticamente ninguém. Às vezes é um acompanhante, é uma mãe, uma irmã e só. E aquilo ali fica no mundinho dela. Sim. Mas essa mulher, 30 dias depois, 40 dias depois, ela volta para a última revisão e ela tem um brilho no olhar. Diferente. Ela tem um empoderamento diferente. E eu já tive alguns relatos, depois disso, de alguns maridos que vieram junto, dizendo o quanto que essa mulher mudou de comportamento na sua relação sexual. Porque ela tinha segurança, ela tinha autonomia, porque aquilo realmente empoderou ela de uma forma diferente. E eu vejo que para a vida financeira é muito que a mesma coisa. Esse que você estava falando, né? Esse empoderamento, esse brilho no olhar, Sim. ele existe porque ela se sente segura. Olha, atrás de mim eu tenho o meu respaldo financeiro, eu não preciso pedir nada a ninguém. Isso. Então, isso dá realmente para essa mulher essa segurança, que é o que a gente fala. E aí vem a segurança para as escolhas. Isso. Como é que você proporia para as mulheres, né? Assim, para elas planejarem a parte de saúde da vida delas? Como fazer esse planejamento? Seria só num plano de saúde, num acúmulo separado, num seguro? Enfim, como é que você planeja isso para elas, no geral? Sim, sim. Então,
Vamos lá. Quando a gente fala de saúde financeira, é igual a saúde íntima. Não tem forma de bolo, receita de bolo Pra cada igual um é para diferente. ninguém. É diferente para cada uma. Mas o que estrategicamente a gente pode pensar, né? Primeiro, a gente precisa pensar em objetivos, né? Qual é o objetivo dessa mulher? Qual é o grande sonho dessa mulher no longo prazo? Para que a gente possa estruturar dentro desse objetivo uma estratégia para ela chegar lá, considerando que antes dela chegar lá, ela vai viver muita coisa e que esse muita coisa que ela vai viver precisa também ter o respaldo financeiro e esse cuidado e autocuidado íntimo precisa estar ali como uma variável que a gente vai administrar e gerenciar financeiramente. Eu olharia, Cris, de forma muito específica e personalizada, entendendo o quanto isto pesa nessa mulher, né? Tudo vem do processo, de novo, do autoconhecimento. Não tem fórmula de bolo. O quanto cada uma está satisfeita ou insatisfeita com determinada parte de sua vida e qual o peso que a gente vai dar a essa parte que está insatisfeita para que a gente tenha uma melhora, uma satisfação, que vai significar exatamente o quanto eu vou investir financeiramente nisso daí. Nesse satisfeito e insatisfeito, me veio assim na cabeça que eu vejo que muitas mulheres fazem assim, não, eu vou juntar meu dinheiro para fazer minha cirurgia íntima, ou a minha lipo, ou a minha prótese, mas que do resto não se preocupa, né? Do ponto de vista financeiro? Financeiro, falando de financeiro e saúde, sabe? Sim. Que quando é uma coisa muito pontual, elas dizem, eu vou me planejar, isso eu vou fazer. Sim. Mas a longo prazo, Sim. no tratamento de rotina, naquelas Sim. consultas de rotina, não existe, ali pra rotina tá mais caro, eu não quero investir nisso, sabe? É mais difícil. É mais difícil. Requer mais tempo da minha vida. E muitas vezes um tratamento de emergência Sim. custa 10, 15, 20 vezes mais caro. É isso, é isso. É o ditado, né? Remediar é sempre muito mais caro do que prevenir. Assim como a gente vê hoje em dia, se você for olhar nas notícias só desse ano, Sim. a gente já tem um monte de denúncia de tratamentos que tiveram sucesso, porque as pessoas vão buscando o barato, e é aquele barato que sai caro. Isso. Então, também é uma falta de planejamento financeiro nesses casos. E uma execução por impulso, né? Porque para você fazer um planejamento financeiro, não é, resolvi fazer um planejamento financeiro para, em um ano, eu estar, não sei, vivendo de renda passiva. Calma, Alice. Acorda e vamos entender se é isso mesmo. Então, tudo que é muito por impulso, e o mercado financeiro tem uma máxima extremamente importante, não existe retorno grátis, não existe retorno desassociado de risco, e é exatamente o que você está trazendo do mundo da saúde. Não existe você pagar barato sem assumir uma parcela de risco. Então, a gente termina cedendo para aquilo que é mais barato, se enganando com relação ao risco, ou se iludindo, ou fazendo questão de fechar os olhos em relação ao risco que se está correndo em se adotar um procedimento que não seria o procedimento mais indicado por um profissional com expertise qualificado. Ou mais adequado, porque às vezes você está fazendo injeção de produtos que são produtos de má qualidade. Isso. E aquilo ali tem um risco maior de infecção, de rejeição, enfim. Isso. Mas é isso. A gente assume determinados riscos que são riscos inconscientes, muito mobilizados pelo impulso do eu quero fazer. Mas a gente não entende que esse eu quero fazer não precisa ser exatamente hoje. Eu quero fazer, eu vou me organizar para fazer, é importante para mim. Mas neste meu processo de organização, eu não posso esquecer também que minha vida não acaba amanhã, que eu preciso continuar o meu processo de acumulação financeira e de proteção financeira. Então, é o impulso e novamente, a falta de autoconhecimento. A gente cede a determinadas estruturas porque a gente não tem firmeza suficiente com aquilo que nos representa de fato. Então, a gente termina reagindo por impulso e esquecendo do instinto que a gente tem, que é o instinto de sobreviver, que é o que nos protege de uma série de questões, que é se rodear
de sistemas de proteção de risco, e sistemas de proteção de risco significa também a gente se rodear de pessoas qualificadas para nos assessorar nesses processos de saúde. Então, é um impulso que nos mobiliza. E é difícil para a mulher. A gente coloca a mulher em um lugar muito de julgamento quando a gente está falando de estética e etc. Mas é muito difícil. É verdade. É muito difícil. É muito difícil a gente se relacionar num mundo hoje que nos pede um padrão, que nos pede um estar, de certa forma, e um estar em determinados locais. Não é simples. Não é simples. Então, o que eu sempre falo em meus processos, e eu, de fato, o meu rol de atendimento ele é muito mais feminino, não existe nenhum processo de acompanhamento, proteção ou prosperidade financeira que seja desassociado do processo de autoconhecimento. Porque não sou eu que vou dar uma fórmula mágica. O trabalho, assim como o seu trabalho, o meu trabalho, ele tem um limite para o alcance do sucesso. Se a pessoa não quiser ou não estiver apta a mudar o mindset, a enxergar de uma outra forma, a reconhecer o que de fato faz sentido para ela, as coisas não fluem. E nem sempre esse processo é bacana, porque requer que você enxergue uma realidade que talvez você não possa. Ou não queira. Exatamente. Eu não quero fazer isso, eu estou sendo induzida a fazer isso. Ou eu quero fazer isso agora. Mas, Alice, acorda, enxergue seu dragão. Talvez você não possa fazer isso agora. Vamos se organizar para fazer isso. Com o máximo de liberdade e garantia possível. Para que você esteja ao final do processo de sua escolha satisfeita com o resultado. E falando para a vida feminina, né? Hoje a mulher está num contexto de sobrecarga gigante. Seja de trabalho, de cuidado com os filhos, cuidado com a casa. Ela também é filha, né? Então ela tem um cuidado com os pais. Nós estamos sendo chamados de geração sanduíche, porque a gente é a geração que está cuidando dos filhos e está cuidando dos pais. Então, ela, nesse contexto, muitas vezes ela está vivendo um relacionamento ruim, se submetendo àquele relacionamento ruim, porque ela também não tem um plano de saída desse relacionamento. Sim. E óbvio que no meu dia a dia, no consultório, isso reflete na saúde íntima, ali com aquelas infecções de repetição, com dor na relação e com milhões de outros quadros, aonde ela chega no consultório com uma queixa de sofrimento. E quando você vai esmiuçar aquela anamnese, aquela história, entender o porquê que aquilo está acontecendo, você vê que muitas vezes ela é apenas refém de um relacionamento tóxico, ruim, e que ela não tem a liberdade financeira para se livrar disso daí. Então, quando eu te trouxe aqui hoje, uma das minhas ideias era justamente a gente trazer lucidez para a maioria das mulheres, que elas podem começar a olhar para a sua vida financeira, independente de um parceiro, que elas podem ter e devem ter uma conta independente, para que ela não precise justificar, às vezes até para o próprio marido, o presente que ela comprou para ele. Sim. Ou o presente que ela comprou para si. Sim, ou para a relação deles dois. Exato. Então, assim, muitas vezes você gasta um valor X num presente que seria para o casal e aquilo perde o sentido porque foi uma lingerie mais cara. Sim. E o marido foi questionar o valor. Por que isso? Né? Por que você gastou tanto nessa loja? Então, aquilo que era para ser bacana, que ia trazer mais intimidade, que ia trazer mais um frisson para o relacionamento, perdeu a razão de estar ali. Então, eu acredito realmente que ter sua liberdade financeira, eu acho que essa palavra é incrível, né? Essa frasinha é incrível, porque modifica a forma da mulher se relacionar consigo e com o mundo. Totalmente, Cris. Eu estou emocionada de estar aqui. Primeiro, porque a gente está tocando em tópicos que me tocam muito pessoalmente. Nós temos uma relação, você me conhece há muito tempo, eu estou no seu consultório há muito tempo. Então, nós temos uma relação ali de confiança e de confiabilidade da minha relação pessoal com o meu marido, que você sabe. E o quanto esse poder que a estruturação financeira tem de alforriar mesmo uma mulher de uma relação ruim, né?
Eu tomei decisões na minha vida que só foram capazes, foram decisões que nem toda mulher toma, nem todo indivíduo toma, né? Porque não é fácil você tomar decisões que vão mudar a sua vida de uma forma que você não controla, você não sabe até onde aquela mudança vai. Mas essas decisões só foram possíveis tomar porque eu tinha uma consciência e uma estruturação financeira que me permitia fazer isso. Nunca foram irresponsáveis. Sempre foram pensadas e respaldadas por um patrimônio financeiro que me permitia fazer isso. Não significa, Cris, e aí a gente tem que ser real, que é preciso ter um mundo de dinheiro, ser rico, milionário, para você poder tomar decisões. Não, é uma questão comportamental. Concordo. É aquilo que faz sentido para você. E quando a gente fala de relações tóxicas, é real. A mulher vive relações que nem sempre tem consciência do quão aquela relação é tóxica, porque não enxerga por onde sair, um ponto de saída. E, gente, eu acho que isso é independente da classe social, Total. independente do nível de escolaridade, porque muitas vezes eu pego mulheres exatamente nessa situação, mulheres que têm concurso público, mulheres que têm autonomia, que têm a sua liberdade financeira teórica, Sim. mas estão passando por isso. Sim, é isso. É uma questão disciplinadora, sabe? Não significa que você ganhar muito é a condição de você ter liberdade financeira. A chave não está no ganhar, a chave está no padrão que você quer manter. O padrão de consumo, o padrão de vida, aquilo que faz sentido para você. Consumir de uma forma que faça sentido para você e que não faça sentido para o outro, que não seja uma coisa impulsiva, é o que vai te garantir, independente de em que faixa de renda você está, a tua liberdade financeira. De novo, não é fácil. É muito assédio, mas é necessário utilizar esse mindset do que faz sentido, porque dinheiro, e aí eu vou falar mais uma frasezinha de mercado, dinheiro não aguenta desaforo. Então, se você consome mal, você vai apanhar do dinheiro. Você vai ficar refém da falta do dinheiro, seja qualquer relação. Pode ser uma relação de trabalho, você sabe que eu já vivi isso. Pode ser uma relação de marido e mulher. Pode ser uma relação de pai com filha, de mãe com filha. Quantas mulheres estão aí dependentes da grana do pai e da mãe e não conseguem viver sua liberdade sexual porque dependem disso daí. Quando você fala, inclusive, na dependência dos pais, Sim. ainda leva um outro patamar, né? Porque, de fato, aí a vida sexual fica completamente presa à liberdade ou à contenção que esses pais deram ou ainda dão. Sim. Então, Sim. você fica completamente presa. Mas uma coisa que eu estava pensando enquanto você estava falando é que quando a gente fala também sobre essa liberdade financeira e essa liberdade de escolhas, eu principalmente não falo no sentido de eu tomo minhas decisões e meu marido que se Não dane. é assim. De jeito nenhum. Não é assim. É óbvio que todas, e aí eu vou falar do meu caso especificamente, Sim. todas as minhas decisões são compartilhadas. Sim. Afinal de contas, a gente tem um planejamento de vida juntos. Sim. Então, quando a gente fala da liberdade, é a liberdade de eu decidir mudar esse plano a qualquer momento e eu poder fazer isso. Ainda que impacte no meu nível de vida, independente disso, mas todas as minhas decisões hoje são compartilhadas, porque eu quero que a gente tenha o nosso planejamento de vida juntos. Mas, para além disso, é importante que eu tenha a minha liberdade de decisão, muitas vezes para pequenas escolhas do dia a dia. Sim. Eu também estava pensando sobre isso ao longo de toda a nossa conversa aqui. Veja, ter liberdade financeira, emancipação financeira feminina não significa você criar um caos no seu casamento e você dizer na sua relação, pode ser um casamento ou não, na sua relação é você dizer, dane-se, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dinheiro e exploda o orçamento familiar. Não é isso. Quando você tem um plano conjunto, é exatamente como você está trazendo. É preciso existir o respeito sobre esse plano
conjunto, sobre esse plano coletivo, principalmente quando você tem responsabilidades com filhos. É preciso existir o respeito a esse orçamento familiar, mas este orçamento familiar, assim como ele não deve ser negligenciado, ele não deve negligenciar o orçamento pessoal. Então, a gente precisa olhar para esses dois componentes de forma igualitária. Do mesmo jeito que você respeita o seu orçamento familiar, você deve respeitar também o seu orçamento pessoal. Afinal de contas, nós estamos falando de indivíduos que compõem esse orçamento. Indivíduos que podem ter desejos completamente diferentes. E não precisam desestruturar o relacionamento, o casamento, porque pensam de forma diferente. Nesse sentido, quando você vai orientar, por exemplo, um casal, Sim. vamos dizer assim, o custo base da família ali. Sim. Você bota 50-50, você bota isso proporcional ao salário de cada um, à renda de cada um. Como é que, assim, seria sua sugestão? Sim. Para começar, claro que é como a gente falou, não tem receita de bolo e cada família vai se planejar muitas vezes de uma forma muito diferente. Mas, assim, se você fosse dar uma sugestão para casais que vão acabar assistindo a gente, sim. O que fazer? Sim. Pega a conta total do mês, divide 50% para cada um, pega a conta total e bota, bom, você ganha 30% da renda da casa, eu ganho 70% e a gente divide 70-30. O que seria uma coisa mais prática, mais rápida para as pessoas fazerem? Então, vamos lá. Vamos pensar aí que a gente está... Primeiro, a gente tem, de fato, uma diversidade. Não existe uma condução de um planejamento financeiro, principalmente quando a gente está falando de família, de uma forma padronizada. O que a gente tem hoje, o que eu tenho hoje muito comigo e que vem dando certo, né? Primeiro, quem busca planejamento financeiro são pessoas conscientes e dispostas a entender que vão existir diferenças nesses entes que compõem esse orçamento. Nem toda receita será igual, 50%, 50%. Eu vou botar 50% aqui da minha receita, 50% aqui da receita do outro ente participante do orçamento. Não dá. Sabe por que não dá? Porque vão existir as diferenças de rendimento, as diferenças salariais, as diferenças de faturamento. O mais harmônico, e quando um casal busca, uma família busca uma estrutura de planejamento financeiro, ela não busca para que os participantes façam uma competição entre si ou que entrem. Se eu tenho que entrar com 10 mil, você vai ter que entrar com 10 mil também. Eles têm a compreensão suficiente para dizer assim, neste momento, eu tenho uma renda maior, eu vou bancar um pouco mais desse orçamento. Neste momento, você que tem uma renda menor vai bancar um pouco menos deste orçamento. Então, existe uma medida de equilíbrio e uma consciência de que esse casal não está fazendo um planejamento financeiro para acabar em 5 anos. É para a vida. Então, e uma consciência também de que tudo é temporal. Não existe uma garantia, nem concursado, que a renda que você tem hoje é a renda que você terá daqui a 20, 30 anos. Então, a gente ter humildade para reconhecer que neste momento eu estou bem e a outra pessoa talvez não esteja tão bem comigo, para que em outro momento que esse jogo mude e você possa dizer, meu amor, você me apoiou tanto tempo, você foi responsável por esse orçamento em 70% por tanto tempo, deixa que eu assuma agora. Então, normalmente, é esse tipo de pessoa, de indivíduo, que faz questão de ter uma estruturação de planejamento financeiro. Então, são pessoas totalmente flexíveis e empáticas à condição do outro. Então, não vai existir, você entra com 50%, você entra com 50%. Isso é contextual e é temporal. Nem sempre você vai ter condições de bancar o seu orçamento familiar em 50%, como a premissa inicial previa. Talvez tenha um momento que você precise entrar apenas com 30%. Talvez a melhor dica nisso daí tudo seria que o casal se repactuasse. Totalmente. Anualmente, bianualmente. Totalmente. Um orçamento familiar, ainda mais com os modelos de família que a gente vive hoje e o modelo de trabalho que a gente tem hoje, que não são trabalhos que te dão uma renda
fixa dentro do mesmo valor, até porque economicamente isso nem consegue acontecer, porque a gente tem uma inflação que muda o valor do dinheiro, enfim. Aí a gente entra por outro assunto. O repactuar, ele é constante. O repactuar despesas é constante. O repactuar a quantidade, o volume que você entra nesse orçamento com receita é constante. Porque você pode ter, inclusive, um plano individual de dizer, olha, esse ano eu quero fazer uma cirurgia íntima e eu vou precisar mexer nesse orçamento, nessa parte de orçamento que eu contribuo, porque essa é uma prioridade para mim. Então, se você repactua aquilo, não vai ter, vou conversar com meu marido. Você já dialogou com seu marido? E tudo que é conversado não sai caro. Não sai caro. O combinado não sai caro e a comunicação desse combinado, não adianta a gente combinar sozinha, né? Porque muitas vezes a gente combina só e faz, né? A comunicação desse combinado e a negociação, às vezes a gente precisa entrar em determinadas frentes que são negociais. Que talvez para o cara não seja ali aquele momento que ele possa abrir mão daquele orçamento, mas existe uma negociação. Existe uma segurança e um conforto, e esse conforto ele é respaldado porque você tem autonomia financeira para negociar com esse cara, com esse parceiro, com essa parceira, seja lá o que for. Você só entra em uma negociação quando você pode, quando você tem lastro, inclusive para dizer esse negócio não serve para mim. É verdade. Senão você aguenta calada. E é isso que faz a gente sofrer quando a gente está num relacionamento. E quando você fala sobre isso, eu lembro de algumas pacientes que muitas vezes sofrem nos seus relacionamentos com dor na relação, com desconforto e ficam angustiadas para entrar num tratamento com um laser, com um ultrassom microfocado, porque entende que aquilo ali é um investimento grande, ela não tem esse lastro financeiro, ela se angustia. E óbvio que isso se perpassa por toda a sua vida. Então, assim, eu realmente estou muito feliz com a nossa conversa, porque entender o quanto que a autonomia, a autoestima íntima e o empoderamento feminino estão completamente associados à saúde financeira, modifica, eu acredito, a vida da mulher. Sim. Em todo esse sentido. Então, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, por essa conversa, porque eu acredito que aqui, hoje, a gente está alertando muitas mulheres a começarem a olhar, pela primeira vez, talvez, para a sua conta bancária, para o que você pode fazer de planejamento ali, começar a buscar um começo. Sim. Porque isso muda o futuro. Sim, sim. E, assim, a gente precisa ser muito gentil quando a gente vai falar de planejamento financeiro, principalmente para quem vai iniciar, porque a gente não começa nada com grandes passos. A gente começa com os passos que cabem naquele momento. E ter essa gentileza e se livrar de determinada ansiedade do quero chegar lá rapidamente é extremamente importante. Eu também estou muito feliz de ter tido essa oportunidade da gente conversar. É por isso que eu trabalho com planejamento financeiro feminino. E eu fiz esse recorte do feminino porque eu sei, tanto por experiência pessoal quanto por vivência aí de mercado financeiro mesmo, no atendimento de homens e mulheres, o quanto a mulher está buscando isso, mas ainda não sabe como começar, ou lhe impõe uma receita de bolo que não faz, na maioria das vezes, não faz sentido para ela, né? Principalmente porque ela tem variáveis a serem entendidas que apenas a empatia de outra mulher vai conseguir compreender. Realmente, foi uma frase bem impactante, porque é isso mesmo, né? Tem coisas que só a mulher consegue entender o que a outra tá passando. Eu quero te presentear aqui com o nosso kit da Basic for You. Para quem não sabe, a Basic for You é uma empresa que tem cosméticos íntimos, veganos, sem parabenos, sem petrolato, sem alumínio. E que a ideia da fundação foi justamente, e da criação desses produtos, foram justamente uma necessidade minha como mulher, minha como ginecologista, minha como mãe, de não encontrar no mercado produtos que fossem realmente adequados para a área íntima. E hoje, o que eu vejo é que toda mulher
que busca, e não só eu vejo, como a ciência também diz, que toda mulher que tem autocuidado íntimo, ela tem mais autoestima, mais segurança, mais empoderamento. Te agradeço muito. Muito obrigada a que vocês. Foi incrível o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, coloca aqui embaixo sugestão de tema para os próximos episódios e até mais.